É porque aqui Pronto, Apareceu alguma coisa? a gravação feita aqui. Ah, tá. Bom, Enquanto pelo que eu tô isso. vendo aqui, tem 12 pessoas já Pronto, eu na consegui, nossa live. consegui entrar aqui no slide. Certo. O Wilton sumiu. Cadê tu? Oi? Eu não tô conseguindo ver o Will aqui no meu. Na Também não, minha. eu acho que caiu dele. Eita. Enfim, eu vou compartilhar a tela Esse aqui. aí. Uhum. Certo, eu vou compartilhar a tela aqui, peraí. Pronto, vocês estão vendo alguma coisa aí? Ou tá... Ainda Não. não. Ainda não. Foi? Ah, Ainda não, ainda não. acho que agora vai. Agora. Agora foi. Foi? Pronto. Então eu não vou ficar. Peraí aqui. Só aumenta a tela, Rodrigo. Isso. Melhorou agora? Agora. Certinho. Pronto. Ah, acho que essa Pronto, questão gente. é do Will ou foi tu? Foi tu, né, que mandou, né? Essa é a questão do Brasil Colônia. Então, como a gente tinha conversado com vocês, essa revisão de hoje a gente vai tratar tanto dos assuntos de Brasil Colônia, Iluminismo, Revolução Francesa e também Brasil Império. Ou seja, quase todos os assuntos que a gente falou no mês de abril, mês de maio, e, e tentar ver como é que vocês interagem com essas questões. Tudo bem? Eu não sei se está conseguindo, vocês estão conseguindo ler no slide, mas eu tô com o meu slide aqui e eu vejo aqui com vocês, tá bom? Aí vê só. Primeira questão do Brasil Colônia é sobre o período da economia do açúcar, e ele pede mais ou menos como é que seria a questão incorreta. Mas vamos para a questão. É na história do sistema geral da colonização europeia moderna que devemos procurar um esquema de determinações dentro do qual se processou a organização da vida econômica e social do Brasil na primeira fase da sua história e se encaminhando aos problemas políticos desta região foi um teatro. Aí, esse é um texto do Fernando Novaes, que é um dos autores muito, vamos dizer assim, muito trabalhados no Enem, em relação com tudo. Aí vamos para a questão. Tomando como referência a afirmação acima, quanto à época mercantilista e ao modelo de colonização no Brasil, assinale a alternativa incorreta. Para fazer uma mudança, Rodrigo, tu pode passar aí um slide? Só para vocês terem uma noção, o que era esse momento desse Brasil, nesse início do descobrimento, início da colonização. Então, a gente vai ter as capitanias hereditárias como o sistema político vigente, e a gente vai ter a economia do açúcar como o modelo mais próspero econômico. Mas a gente tem que lembrar sempre que os portugueses que tentavam chegar nas Índias, eles estavam em busca de tempero. E era um tempero mesmo. Eles estavam em busca de nozes, estavam em busca de pimenta, temperos indianos, especiarias indianas. Então, a gente pesa em relação a isso. Então, se a gente for analisar bem como era esse sistema colonial visava tanto a economia e a implantação de uma economia do açúcar aqui no Nordeste, quanto uma organização política voltada para a exportação dos produtos produzidos aqui. Então, vamos para as questões. Rodrigo, tu pode voltar? Foi? Voltou? Aí, vamos lá. Voltou. Aí, como ele quer que a gente encontre a alternativa incorreta sobre esse período da vida econômica e da vida social no Brasil, vamos ver questão por questão. Letra A.
A sociedade do Brasil colonial da época açucareira caracterizava-se pela família patriarcal sob o domínio do senhor de engenho, cujo prestígio não residia na posse de propriedades, mas no título de fidalguia adquirido pelo nascimento. Então, se a gente for analisar essa questão, já encontramos a nossa alternativa, que é a incorreta. Porque durante o período da vida econômica açucareira, a propriedade era muito importante. Você ter uma propriedade, você ter um engenho de açúcar era muito mais importante do que um título de fidalgo. Fidalgo praticamente é filho de alguém. Uma pessoa que era próximo do rei ou próximo de um monarca, ou de um duque, ou de um conde, que vinha trabalhar nas terras aqui. Era meio que um assessor administrativo. Então a gente já vê que a letra A é incorreta, porque a primeira parte de todo o território brasileiro, a prioridade era você investir na propriedade, investir nas terras. Quanto mais você conseguisse produzir naquelas terras e mandar os lucros, os produtos aqui encontrados e produzidos para a metrópole, era lucro para Portugal. Então a gente já vê que a letra A está incorreta. Mas por desencargo de consciência, vamos ver as outras alternativas. Letra B. O regime de comércio era um dos elementos fundamentais do sistema colonial, com o qual a metrópole assegurava a exclusividade do comércio com a colônia. Isso a gente caracteriza pelo pacto colonial. Apenas o comércio existente na colônia do Brasil e na colônia da África e na Ásia tinha que fazer comércio exclusivo com Portugal. Ele não podia fazer comércio com a Espanha, não podia fazer comércio com a França. Se descobrissem, aquele comércio que estava sendo feito era praticamente boicotado, era quebrado. E, novamente, um capitão donatário ou um fidalgo da região iria assumir aquele comércio para fazer um comércio diretamente com Portugal. Letra C. A instalação do governo geral no Brasil, em 1548, marcava a participação direta do Estado português na empresa colonial, passando a coordenar o povoamento produtivo, a defesa do território e a fiscalização e o controle do processo civilizatório. Os governos gerais eles vieram substituir as capitanias hereditárias, porque as capitanias não deram certo no sentido de exploração e povoamento. Então, a alternativa C é a que mais completa isso sobre a questão dos governos gerais. Ele tinha um sentido de melhor fiscalizar e melhor administrar o território, essa defesa do território em relação, principalmente, à pirataria inglesa e à pirataria francesa. Também você tem que ter noção da fiscalização sobre os produtos que entram, os produtos que saem da sua colônia, e principalmente esse caráter civilizatório, que é você tentar levar a civilização ou o cristianismo para os indígenas que eram considerados povos selvagens. Letra D. O tráfico negreiro, abastecimento das colônias de escravos africanos, foi um importante via comercial com as colônias para o processo de acumulação de capital nas áreas metropolitanas, explicando o renascimento da escravidão no mundo moderno. Correto. Já existem relatos que o tráfico de escravos para o Brasil começou a partir de 1550, 1560. Ou seja, já existia um tráfico logo no início do período da colonização. Mas já existia outro tráfico, que era o tráfico com Portugal. Você já tinha em Portugal registros desde 1500, 1510 de escravos africanos que viviam por ali pelas ruas de Lisboa ou das ruas portuárias. Então, o tráfico também foi uma das questões que elevou o nível de mercantilismo, o nível de prática comercial. E, por último, letra E, no decorrer do século XVI, em virtude da necessidade de Portugal promover a valorização econômica de suas terras americanas, deu-se a implantação da agroindústria açucareira, caracterizando-se pela grande propriedade monocultura e escravista. A gente também pode caracterizar isso como plantation. Essa agroindústria açucareira, a gente vê como o grande latifúndio, a monocultura do açúcar e a mão de obra escrava. Nessa questão, a gente tem que colocar bem claro. Existia tanto mão de obra escrava indígena, quanto mão de obra escrava africana. Então,
não deixou de existir mão de obra escrava indígena durante a colonização brasileira. Vai existir escravidão indígena até praticamente Dom Pedro assumir a coroa lá no século XIX. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver posteriormente. Rodrigo, pode passar. Então, por isso que a gente já vê que já chega na letra A. Segunda questão. Só. Vamos lá. Brancos, pobres, mestiços e libertos com frequência viviam na dependência dos engenhos ou outros fazendeiros, recebendo às vezes parcelas de terra em arrendamento ou parceria. Sabe-se ainda da existência de uma população crescente de lavradores independentes em terras próprias ou ocupando terras devolutas, produzindo alimentos em regime de autossubsistência ou mercados locais, sempre ameaçados pelos fazendeiros em sua posse, em geral conhecidos em suas características. Pode passar aí, Rodrigo? Pronto. O que a gente trabalha nessa questão é sobre o tipo de sociedade que existia durante o período colonial na sociedade açucareira, principalmente aqui no Nordeste. Então, eu trouxe esse slide aqui para a gente ver como é que era bem dividido. Você tinha o senhor de engenho, que era aquele todo-poderoso que detinha o engenho, detinha as terras e produzia tudo, mas você também tinha os trabalhadores livres. E esses trabalhadores livres, eles tinham várias funções. Aqui, a gente coloca que eles eram trabalhadores assalariados, ou seja, eles recebiam uma espécie de salário. Não salário como a gente entende hoje, mas era uma porção de terra ou uma pequena parte do que eles iriam lucrar, vamos dizer assim. Se o senhor vendeu uma quantia de açúcar, uma parte dos lucros eram repassados para eles, mas uma parte bem pequena, vamos deixar assim bem claro, para que, por exemplo, capatazes e feitores conseguissem se manter naquele engenho ou comprar comida fora do engenho. Além desses trabalhadores, a gente pode ver que tinham nessas propriedades padres, militares, artesãos, comerciantes, funcionários públicos. Ele ainda continua aqui dizendo que poderia existir outras funções, como professores, advogados, todos eles existiam como trabalhadores livres. Eu acho que tem uma dúvida, acho que foi Madu. Oi. Pode ativar o microfone. Tá escutando? Tô escutando. Então, eu tenho uma dúvida, porque eu estava estudando no Brasil Colônia, e eu vi uma parte, teria a ver com o quinto, esse salário que eles recebiam, ou não? Não, o quinto é o imposto que a gente vai ver apenas durante o período da mineração. Então, o quinto era o imposto que todo mundo que possuísse escravo, que possuísse terra, que possuísse alguma mina na região ali de Minas Gerais, interior de São Paulo, tinha que pagar a coroa. Aí, quando a gente vê que esse quinto, mais na frente, vai levar a Inconfidência Mineira, aí a gente vê que o quinto não seria uma espécie de salário, ele seria uma espécie de imposto. E esse imposto foi um dos motivos que levou à Inconfidência Mineira. Tá certo? Entendi, obrigado. Nada. Aí vocês percebem que durante o período colonial, a gente não tinha só essa relação de senhor de engenho e escravos. A gente também tinha essa classe de homens livres, esses homens que trabalhavam nessas terras. Eu posso falar? Oi, pode. Rodrigo, primeiro, como é que levanta a mãozinha aqui para poder levantar a mãozinha quando eu tiver uma dúvida? Tu pode mandar nos comentários, que dá para perceber. Beleza. E a segunda era que como é que um escravo se tornava um escravo não, quer dizer, um escravo se transformava em um trabalhador livre? Um escravo se tornar trabalhador livre, ele poderia, depois que pagasse pelo tempo de serviço ao senhor de engenho ou ao dono dele. Mas isso a gente só vai conseguir perceber
no finalzinho do século XVIII e início do século XIX, com alguns escravos que seriam escravos de ganho. A gente percebe que durante esses primeiros séculos, século XVI, século XVII, ainda era muito rígido essa questão da escravidão, principalmente nessas estruturas. Ó, por exemplo, quando a gente vê essa representação aqui de um engenho, se vocês virem o número 9 e 10 que ficam lá em cima, são as terras destinadas às pessoas livres que trabalhavam nesse engenho. E a parte e o número 3 é em relação às senzalas. Sinceramente, esse aqui é uma representação muito boazinha, muito bonitinha de como é que deveria ser de um engenho. Mas seria mais ou menos assim que a gente poderia representar. E sobre a tua pergunta, é muito difícil, nesse período, um escravo pagar a sua alforria, vamos dizer assim, para depois se tornar um trabalhador livre e, quem sabe, trabalhar para o senhor. Muitas vezes não. Ela é quase impossível você pagar, porque o senhor ainda tinha que ter toda a condição do escravo na terra. O escravo ainda era muito visto como uma propriedade desse senhor. Então, propriedade não pode se pagar a própria propriedade, entende? Então, ficaria muito, muito complicado. Ô, Helder. Oi. Só para completar, muitos também desses trabalhadores livres eram portugueses mais pobres. Então, assim, portugueses que vinham tentar a vida aqui na colônia. Sim. E que quando assim, tipo, saía de lá com a esperança de que ia chegar aqui e ganhar no Pernambuco da sorte, brincadeira, mas acho que ia conseguir gerar uma renda para ficar rico, e muitos acabavam não conseguindo isso. Então acabava que ele procurava ou era estabelecido em alguma desses engenhos e era mantido como trabalhador, e aí ele recebia, porque ele era branco e ele era português. Então, assim, veio também depois outras pessoas de outros países, mas inicialmente é mais esses portugueses pobres. Exato, principalmente porque, como tu mesmo disse, eles achavam que iam ter uma vida boa, uma vida fácil aqui no Brasil, e quando vinham, batiam a cara e não conseguiam emprego, não conseguiam trabalhar na terra direito, e além eu me lembro que eu vi isso na aula de Ana Maria, muitos desses portugueses, eles ficavam tão revoltados com o sucesso de outros que eles se juntavam com os indígenas. Eles ficavam tão desiludidos com essa vida de ser português que eles iam morar com os indígenas, que era uma vida muito mais livre, uma vida muito mais fácil, vamos dizer assim. Aí, voltando para as questões. Rodrigo, tu volta 2 slides? Pronto. Aí, o que é que a questão ela pede de vocês? Ela pede para vocês identificarem a relação do que o texto fala sobre esses homens brancos, mestiços e libertos, e a relação deles com a terra. Como é que esses homens se relacionam com a terra e principalmente com os fazendeiros ou senhores do engenho. Aí, vamos lá. Letra A. Referenda às teses que advogam o predomínio do trabalho não escravo na colônia, incluindo a mão de obra indígena. A gente já vê que a letra A é falsa, porque ele fala de um trabalho não escravo na colônia, visto que a gente sabe que durante todo o período colonial e o período imperial houve trabalho escravo. Letra B. Relativiza a explicação da estrutura econômica colonial baseada no trinômio latifúndio, exportação, trabalho escravo. Pode ser. Vamos ver as outras. Letra C. Aponta para o fácil acesso à terra na América Portuguesa, aspecto que colocava em xeque as teses de hegemonia dos grandes proprietários. Falso. Ele deixa bem claro que esses pequenos lavradores, as pequenas pessoas, eram simplesmente ameaçados pelos grandes fazendeiros e suas posses. Interessante que, até hoje, grandes fazendeiros querem pequenas porções de terra em determinados locais do país. Se você for no interior mesmo, tem grandes fazendas com vários hectares improdutivos, e se um grupo de pessoas chega lá e diz que quer melhorar aquela terra, ele não deixa. Ou o contrário, você tem a sua terrinha, você está produzindo na sua terrinha, e vem um grande fazendeiro e quer
se expropriar da sua terra. Então, a gente percebe essas singularidades, tanto no passado quanto no presente. Letra D. Apresenta uma estrutura fundiária relativa ao modelo fundiário português, baseado no acesso à terra apenas para o senhor do feudo e seus fidalgos. Falso, também. Ela pode apresentar isso em Portugal, mas quando chega aqui no Brasil, como o próprio texto fala, existe essa questão de você comprar terras ou de doar terras para outras pessoas que não sejam senhores de engenho ou fidalgos. Letra E. Enumera vários fatores, entre eles a separação, a presença dos mestiços e libertos, que explicam as dificuldades da coroa e da igreja em disciplinar a sociedade colonial. Também uma questão falsa, porque o texto em si não fala sobre disciplina, sobre mestiços e libertos nesse tipo de sociedade. Por isso que a gente vê que a questão seria mesmo letra B, relativiza a explicação da estrutura econômica colonial, baseada no trinômio, latifúndio, exportação e escravo. Ou seja, a gente sai desse trinômio e percebe que existem outras formas de você produzir, trabalhar a terra, ter esse contato com a terra, além da teoria da plantation, em geral. Certo? Rodrigo, pode passar. Alguma dúvida, gente? Tá tranquilo? Tô indo rápido demais? Pronto. Vamos lá. Terceira questão. Agora a gente vai falar mais ou menos sobre as inconfidências mineira e a conjuração mineira e a conjuração baiana, que são os dois movimentos revolucionários desse período. Aí a gente já dá um salto do século XVI, XVII, já vai para o final do século XVIII, praticamente já naquele contexto que o Will vai também comentar com vocês, que é Iluminismo, Revolução Francesa, só para vocês se situarem. Aí a gente tem que analisar esses dois textos aqui. Olha, o primeiro diz assim: ao mesmo tempo que a coroa lusa mantinha uma política de reformas do absolutismo, surgiram na colônia várias conspirações contra Portugal e tentativas de independência. Elas tinham a ver com as novas ideias e os fatos ocorridos na esfera internacional, mas refletiam também as realidades local. Também podemos mesmo dizer que foram movimentos de revolta regional e não revoluções nacionais. Esse é um texto do Boris Fausto, na História do Brasil, que eu até tenho aqui em casa. Aí o segundo texto diz mais ou menos assim: em dois momentos, pelo menos, em Minas Gerais em 1789 e na Bahia em 1798, transcendeu-se a tomada da consciência da situação colonial e se projetou a mudança, intentando-se a tomada do poder. A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana foram legitimamente considerar-se movimentos precursores da emancipação política. Aí tem um texto do Fernando Novaes, que é a crise do Portugal e Brasil na crise do sistema colonial. Do ponto de vista social, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana se diferenciam por quê? Ou seja, a gente tem que encontrar que eles têm pontos em comum, eles tinham esses pontos em comum, mas eles têm uma diferença fundamental. Aí vamos para... Eu vou falar as questões para vocês primeiro e depois eu vou para a explicação. Letra A. Enquanto a primeira, a Inconfidência Mineira, apresentou um forte caráter elitista e escravocrata, a segunda foi um movimento fortemente marcado pela ação das camadas populares e de cunho abolicionista. Então a gente já percebe que um dos motivos poderia ser a letra A. Vamos ver a letra B. Embora ambas tenham lutado pela independência do Brasil e pela abolição da escravatura, a Inconfidência Mineira possuía um caráter menos elitista do que a Conjuração Baiana. A gente vê aqui que já temos dois erros na letra B. Primeiro, ele não lutava pela independência do Brasil e nem pela abolição da escravatura. Isso é fato. Os dois movimentos, eles não queriam a liberdade do Brasil. Eles queriam se tornar
repúblicas independentes. Por exemplo, você tinha todo o Brasil, e nesse recorte você iria ter a República Mineira, ou você iria ter a República Baianense. Então você percebe que não eram movimentos de uma revolução nacional, como o Boris Fausto fala. Eram mais revoltas regionais com o sentido de independência dessas regiões, não independência nacional. A letra C. Se, por um lado, os dois movimentos eram elitistas e foram inspirados no eixo da Revolução Francesa, por outro, somente a Conjuração Baiana era verdadeiramente abolicionista e republicana. Nesse caso, ficaria a letra C como errada, porque os dois movimentos eles não eram elitistas. Estaria certa essa parte da Conjuração Baiana ser verdadeiramente abolicionista e republicana. Somente, letra D, somente a Inconfidência Mineira, pelo fato de ser inspirada nos ideais de pensamento iluminista, pregava a igualdade de direitos sociais e, consequentemente, o fim da escravidão. Falso. Por dois erros aqui, ela não pregava o fim da escravidão e ela somente... A gente sempre presta atenção nessas palavrinhas. Toda vez que tiver uma questão como somente, apenas, só ou principalmente, a gente sempre fica mais atento que pode ser uma questão errada. Letra E. De certo modo, defendiam interesses distintos. Afinal, enquanto a primeira lutava pela liberdade de toda a população brasileira, a segunda lutava apenas em defesa dos senhores de escravos da Bahia. Falso em dois momentos. Ela não lutava pela independência da população brasileira, ela lutava pela independência da sociedade mineira, da população ali da região de Minas Gerais, e a segunda não lutava pela defesa dos senhores de escravo. Os senhores de escravo tinham muito medo dela, da Conjuração Baiana, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, com certeza, nesse caso, seria mesmo letra A. Rodrigo, tu pode passar? Yes. Pronto. Aí, a Conjuração Baiana tem como grandes líderes essas quatro pessoas, que é o Lucas Dantas, o Manuel Faustino, o Luiz Gonzaga e o João de Deus. E a gente tem essa célebre pintura do Tiradentes esquartejado, que praticamente a coroa ditava e deixava bem clara a mensagem para todo mundo. Tanto o Tiradentes quanto os quatro líderes do movimento da Conjuração Baiana foram mortos, esquartejados, e os corpos deles foram espalhados na cidade, para mandar uma mensagem bem clara: não se revolte contra a coroa, porque senão você vai sofrer as consequências. Mas isso ocorreu em 1789, teve várias revoltas até 1798, no Império também teve várias revoltas, ou seja, a coroa podia mandar várias mensagens para a população em geral, mas a população em geral não estava nem aí. Elas queriam, sim, a liberdade, eles queriam manter esse espírito revoltoso contra as decisões da coroa. E eu trouxe uma dica para vocês, que é uma série da Netflix, uma série documental, que se chama Guerras do Brasil, que praticamente ela compila com vários antropólogos, historiadores e sociólogos, gente que de fato escreve sobre a história do Brasil e não aquele site chamado Brasil Paralelo da Vida, que fala sobre como é que o Brasil não é um país pacífico, não é um país cordial, não é um país que trata bem as pessoas que aqui vivem. Então, Guerra do Brasil é um bom documentário para a gente iniciar esse debate que o Brasil não é um país tão pacífico assim. Criou-se essa ideia que a gente é um país pacífico, mas isso está caindo por terra. Rodrigo, pode passar. Aí eu trouxe para vocês esse quadro teórico para meio que diferenciar qual tinha essa relação. Na Inconfidência Mineira, quem participou mesmo foi parte da elite mineira e comerciantes. Na Conjuração Baiana foi essas camadas mais populares. Sobre influências, teve influência do iluminismo francês e a independência dos Estados Unidos. Isso é bom ficar bem claro, que a Inconfidência Mineira ela não tem influência na Revolução Francesa. A Revolução Francesa ocorreu entre maio de 1789 até praticamente outubro de 1790. E
E a Inconfidência Mineira ocorreu 2 meses antes. Ou seja, entre março e abril estava ocorrendo a Inconfidência Mineira. E na França, não se sonhava em fazer uma revolução ainda. Não se planejava em fazer a Revolução Francesa. Então, o que vai influenciar a Revolução Francesa aqui, quem vai ser influenciado pela Revolução Francesa, seria a Conjuração Baiana. E a Revolução do Haiti. Que aí é que a elite branca daqui começa a ter medo. Porque na Revolução do Haiti, muita gente, muitos escravos, ex-escravos e libertos, pegaram em armas e foram atrás da população francesa branca. Então, eles expulsaram todos os franceses brancos da ilha do Haiti. E isso tornou um pesadelo. Sabe o pesadelo que o povo da direita tem com o povo da direita e os Estados Unidos têm com Cuba? Pois bem, naquela época era o Haiti. O Haiti era uma revolta de negros escravizados contra uma elite branca. E eles não queriam que ocorresse isso aqui no Brasil. Tanto que quando ocorreu na Bahia, a Conjuração Baiana, a polícia local foi muito repressora, reprimiu bastante o movimento, prendeu gente inocente, torturou gente inocente. E quando a coroa descobriu quem é que estava enviando as cartas, aí sim, eles mandaram outro recado. Mata, enforca, joga os corpos por toda a cidade para deixar bem claro. Negro aqui não tem vez. Não vai se revoltar. A gente não vai ter um novo Haiti aqui no Brasil. Aí, outras questões que a gente pode ver aqui. O modelo político. As duas eram repúblicas, só que era uma república mineira e a outra república baianense. Questão social. A elite mineira queria manter a escravidão. Como a Conjuração Baiana foi feita pela maioria da parte da população que era negra ou que tinha uma boa ascendência de escravizados, de africanos ali presentes, eles queriam o fim da abolição. E o objetivo deles era comum, o fim do pacto colonial e a independência. Finito. Pode passar, Rodrigo. Então, por isso que a gente chega aqui na questão, seria a letra A mesmo. Enquanto a primeira apresentou um caráter elitista, a segunda representou um caráter de cunho absolutista, abolicionista. Pode passar. Depois que a gente sai desse período de revoltas liberais e de revoltas do iluminismo aqui no Brasil, a gente chega na família real no Brasil, que eu acho que o Rodrigo vai falar um pouco melhor com vocês, mas eu vou tocar num ponto aqui específico, que é como é que a família real mudou a cara do Rio de Janeiro. E um parêntese, o Rio de Janeiro, ele foi durante mais de 150 anos como capital de um império, vamos dizer assim. Ele foi capital do império, foi capital federal, e só foi deixar de ser capital quando a República foi transferida para Brasília. Então, em 1950, 1955, 59, se eu não me engano. Então, desde 1808 até 1959, o Rio de Janeiro era uma capital tanto imperial quanto republicana. Então, por isso que muita gente não consegue entender como é que funciona a lógica de corrupção, porque é tão difícil o Rio de Janeiro não ver um futuro. É porque ele está em atos de corrupção, atos de tudo que não presta desde muito tempo, desde o Império. Mas vamos para a questão. A transformação do Rio de Janeiro em corte real começou apenas 2 meses antes da chegada do príncipe regente. Enquanto notícias do exílio, tão agradáveis quanto chocantes, cheias de sustos de alegria, foram recebidas. Entretanto, como descobriram os residentes da cidade, os preparativos iniciais para acomodar Dom João e os exilados marcaram apenas o começo das transformações do Rio de Janeiro em corte, pois o projeto de construir uma nova cidade e a capital imperial perdurou por todo o reinado brasileiro do príncipe regente. Construir uma corte real significava construir uma cidade ideal, uma cidade na qual tanto a arquitetura mundana quanto a monumental, juntamente com as práticas sociais e culturais dos seus residentes,
projetassem uma imagem inequivocadamente poderosa e virtuosa da autoridade e dos governos reais. O estabelecimento da família real portuguesa no Brasil a partir de 1808, vamos para a questão, significou apenas o deslocamento do imenso aparelho burocrático português sem nenhum desdobramento no processo de emancipação política no Brasil. Aí a gente percebe, já vê que a letra A é falsa porque a transferência da corte para o Brasil foi um dos primeiros passos para o processo de independência. Então a gente já vê que a letra A é falsa. Letra B. Interrompeu os vínculos entre os grupos estabelecidos em torno da coroa portuguesa e aqueles dedicados às diversas atividades econômicas coloniais. Pode ser. Letra C. Deu início à campanha abolicionista, devido à atuação dos letrados portugueses junto aos integrantes da aristocracia escravista colonial. Falso. Se a gente não estivesse falando da Inglaterra, essa questão seria verdadeira. Porque em 1807 a Inglaterra acaba com o tráfico, acaba com a escravidão nela e nas colônias dela, e praticamente começa a impor sanções a outras metrópoles, a outros países, que diminuísse o tráfico de escravos no Atlântico. Então, a partir de 1807, a Inglaterra começa a dar esse salto. Só que a gente está falando de Portugal, né, minha gente? Portugal só vai acabar com o tráfico de escravos no Atlântico um pouco tempo mais para frente. E a gente está falando também de Brasil. A campanha abolicionista no Brasil começa a ganhar fôlego a partir de 1660, 1670, que a gente vai ver no segundo Império. Então a letra C está falsa. Letra D. Criou vínculos estreitos entre grupos dominantes da América Espanhola e da América Portuguesa, unindo contra as agressões e usurpações patrocinadas por Napoleão Bonaparte. Também é falso, porque a gente percebe que a América Espanhola, naquele momento, estava querendo se emancipar. A melhor coisa que aconteceu com a América Espanhola foi Napoleão ter invadido a Espanha, ter destronado o rei, e isso abriu caminho para que as colônias espanholas aqui na América começassem a querer gritar por independência. Então a gente vai ter o México, se eu não me engano, a Argentina também, 1810, o Chile em 1815, e outras colônias assim ganhando destaque. Sem falar do próprio San Martín, General San Martín, e do Simão Bolívar, que foram figuras importantes nessa emancipação da América Espanhola. E eles não queriam manter acordos com a coroa portuguesa. Então, percebam, eram grupos dominantes diversos. Tinha a coroa portuguesa de um lado, que representava todo o poder absolutista, e do outro você tinha os grupos dominantes que queriam a emancipação da coroa absolutista espanhola. Então, esses grupos não iriam nunca se encontrar. Letra E. Deu início à chamada interiorização da metrópole e permitiu uma aproximação entre os membros da burocracia imperial e grupos dominantes coloniais. A gente percebe que essa aqui pode ser uma questão verdadeira. Porém, existiu sim uma interiorização da metrópole, ou seja, a metrópole sai da Europa e vem para o Brasil. Você constrói toda uma corte aqui. Em 1815 ou 16, o Brasil não é mais colônia, o Brasil passa a ser agora praticamente parte do Reino Unido de Portugal, e isso aproxima bastante. O que vai ocorrer é que não houve um diálogo com os grupos dominantes coloniais. Vai ocorrer um diálogo com a burocracia imperial e os grupos comerciantes de Portugal e do Rio de Janeiro. Então, você tem uma colônia extensa no Brasil, com vários grupos em Belém, em São Luís, no Recife, Salvador, São Paulo, mas a corte vai se fechar em relações comerciais no Rio de Janeiro. Então, os outros que vão ser mais ou menos apagados,
mas o foco vai ser principalmente os grupos comerciais e a grande burguesia colonial do Rio de Janeiro, com a ajuda dos comerciantes lá de Portugal. Por isso que a gente diz... Tu pode passar, Rodrigo? Por isso que a gente diz que a chegada da família real aqui no Brasil foi importante, porque vai revitalizar todo o Rio de Janeiro. Vocês percebem aqui, acho que quem for para o Rio de Janeiro vai perceber que aqui a gente vê que a Praça 15 tem um Paço Imperial do lado esquerdo, que tem umas carruagens em frente dele. A gente vê no fundo a Igreja da Sé. Então a gente percebe que o Rio de Janeiro ele começa a ter uma nova característica, ele começa a ser mais europeu, ele começa a se aproximar da arquitetura europeia, não mais de uma arquitetura local, uma arquitetura mais colonial. Pode passar. E a gente também traz aqui para vocês como era essa vida e essa visão do Rio de Janeiro. Então a gente tem aqui artistas como Debré, Rugendas e o Taunay, que retrataram muito o cotidiano do Rio de Janeiro naquela época. Então você tem, tanto nessa imagem aqui de baixo, uma família mesmo tradicional, patriarcal, quanto na imagem de cima, uma senhora, não vou dizer que é preta, mas ela é parda, vamos dizer assim, mestiça, com algumas posses, e ela tem a sua tropa de escravos. Então vocês percebem que tem essa relação dupla. Você tem, de um lado, uma aristocracia, um homem branco, e do outro você também tem senhoras, pessoas negras que detinham escravos, porque era a mentalidade daquela época. Você ter uma ascensão social significaria você ter condições de comprar escravos, você ter vários escravos. Quanto mais escravos você tivesse, mostrava o quanto você tinha de poder social naquela cidade do Rio de Janeiro. Ô, Helder. Oi. Um momento aí. Rodrigo, eu não sei se só apareceu para tu, mas apareceu que tu tinha encerrado a gravação. Talvez tenha parado aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pare de gravar, tá aqui pra mim. Ah, tá certo, então. Porque apareceu aqui, Rodrigo falou de gravação, eu não sei se tinha retornado. É porque eu só consigo ver realmente a tela do slide, tá ligado? Eu não consigo ver. Mas tá aqui. Tranquilo. Pra mim tá pare de gravar ainda. Mas tá gravando. Tá gravando ainda, né? Então, tranquilo. Peraí, deixa eu... Tá aqui. Tá de boa. Aí tu pode passar, Rodrigo, por favor? Uhum. Aí a gente vê que, para a resposta da questão, a gente vê que é a letra B, que é interromper os vínculos entre os grupos estabelecidos em torno da coroa portuguesa e aqueles dedicados às diversas atividades econômicas coloniais. Isso significava, na prática, o fim do pacto colonial, o fim do pacto exclusivo entre a colônia brasileira e a coroa portuguesa. Tá certo? E agora a gente vai para iluminismo. Will, é contigo. E aí, galera? Vê só. Já pegando um ganchinho sobre o que eu tinha falado, o iluminismo ele vai ser a base de várias revoltas aqui no Brasil, no final da colônia e no decorrer do Brasil Império. No final da colônia podemos ver o que foi a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, no período janino, que é o período onde a corte está aqui no Rio de Janeiro morando. Alguém me pediu para explicar a última parte. Helder? Espera aí, só um momento. Para explicar o quê? A quebra do vínculo da família não, quer dizer, da colônia de Portugal com o Rio de Janeiro. Por favor. Da família colonial. Da última parte que ele falou. Vê só, eu lembro que ele estava falando sobre a questão da quebra que existiu entre Portugal e Rio de Janeiro. No caso, o pessoal, a corte que estava lá em Portugal, veio para aqui, para o Brasil, e habitou o Rio de Janeiro. E aí, quando eles chegam aqui, eles vão dar início a uma reforma burocrática, onde eles vão instalar aqui o império, o seu reinado.
E aí eles vão eleger o Brasil como a capital da metrópole até o momento que eles tiverem, e tudo que tiver que funcionar vai ser aqui no Brasil. Eu acho que é essa quebra que tu está perguntando, seria essa? Sim, sim, é essa mesmo. Ah, certo. Porque já está... Pronto, eu vou explicar um pouco mais na frente, eu vou tentar interligar uma coisa a outra, porque... esperar só um pouquinho que eu vou tentar ligar uma coisa a outra, porque também tem a ver com o Império, e aí eu vou tentar fazer uns links bem massa, tentar fazer um link, né? E aí eu explico até melhor, acrescentando algumas informações lá na frente. Mas no caso, resumindo, seria que o foco principal seria representado no Rio de Janeiro. Tudo que acontece no Brasil seria representado no Rio de Janeiro. Sim, a capital agora do Brasil era Rio de Janeiro, e enquanto o Dom João estivesse no Rio de Janeiro, aqui estaria também a capital de Portugal. Então, Portugal estava abandonado, entre aspas, Portugal estava abandonado. Porque durante esse período a era napoleônica, é quando Napoleão sai atrás da família real e de todas as outras nações que não quer firmar um acordo com ele. E sim, aí sim. eles ficam para cá e aqui eles ficam aqui mandando tudo. Enquanto isso, Portugal está ocupada por tropas de início francesas. E aí, mais lá na frente vai ter algumas revoltas que vai pedir o retorno dessa família. Mas enquanto essa família está aqui no Brasil, todo o aparelho burocrático da colônia vai ser aqui. É o Reino Unido de Portugal. No caso, vai ser o Rio de Janeiro. Ele vai ganhar esse título. Até pelo próprio Dom João. Beleza, valeu. E aí, sobre o iluminismo. Voltando, o iluminismo ele vai dar pontapé a várias revoltas. Rodrigo, Will, deixa eu dar um parênteses aqui rapidinho. Para vocês terem noção, quando Dom João chega no Brasil, ele é príncipe regente. Ou seja, quem mandava nas coisas era ele, mas quem era rainha era a mãe. Ele só vai se tornar rei de Portugal, Dom João VI, aqui no Brasil. E isso vai pegar muito mal na elite aristocrática lá de Lisboa. Porque como é que o rei vai ser coroado numa colônia e não vai ser coroado na igreja aqui de Lisboa, sabe? Isso pegou bem mal. Mas quando chegar na parte do Império, a gente conversa mais isso com vocês, tá certo? Pronto. Foi mal. Sobre o iluminismo, vai dar uma série de revoltas aqui no Brasil, revoltas como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana. Na América vai se dar a independência dos Estados Unidos, vai também se dar aqui em Pernambuco a Revolução Pernambucana de 17. Então, assim, o iluminismo ele vai nascer na Europa, mas a ideia vai se expandir para todo o globo. E assim, como é que o Brasil vai ter contato com o iluminismo? Durante o período eu só estou dando uma leve introdução do que foi o movimento iluminista, tá? Durante o período da mineração aqui no Brasil, algumas famílias vão ter uma ascensão social. E aí elas vão começar a ter dinheiro e vão mandar seus filhos para estudar lá em Lisboa. E como eles estão na Europa, a ideia do iluminismo ela vai ser difundida na Europa. Então, assim, os filhos daqui, do pessoal que ia para Lisboa, voltavam com essas ideias. E essas ideias iluministas foi o que deu esse pontapé a essas revoltas de cunho separatistas. Porque o que vai influenciar muito essas revoltas, ela tem uma denominação, que é revoltas separatistas. Então, o iluminismo vai ser a base disso. Se eu estiver falando muito rápido, a gente pode falar, tá? Porque às vezes eu tenho essa noção. E aí, vamos lá. Os produtos de um consumo constituem a meta declarada de empreendimento tecnológico. Essa meta foi proposta pela primeira vez no início da modernidade, como expectativa de um homem poderia dominar a natureza. No entanto, essa expectativa, convertida em programa anunciado por pensadores como Descartes e Bacon, impulsionado pelo iluminismo, não surgiu de um prazer de poder, de um mero imperialismo humano, mas da aspiração da liberdade do homem e de libertar o homem e de enriquecer sua vida, física e culturalmente. E aí, vamos lá para o que a questão está pedindo. Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista, concebe a ciência como uma forma de saber, que almeja libertar o homem das
intempéries, eita, quase que não sai, da natureza. Nesse contexto, a investigação científica consiste em... E aí, eu vou dar um tempinho para vocês lerem as alternativas, para vocês me dizerem para eu ter uma ideia do que vocês pensam. Então, assim, se vocês lerem a alternativa, já podem me dizer qual que vocês acham que é a resposta correta. C. Maia falou C. Mas alguém tem alguma ideia do que possa ser? C. C também. C. Essa questão tem uma pegadinha, tá? Tem a questão do Enem de que tem a correta e a mais correta. Então, assim, é bom se vocês atentarem a isso. Mas vamos lá. Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes, Bacon e o projeto iluminista, concebem a ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem da intempéries da natureza. Nesse contexto, a investigação científica consiste em expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes. Vê só, o iluminismo ele não procurava uma verdade absoluta. Tem um compilado. A enciclopédia vai surgir nesse período do iluminismo. E nessa enciclopédia vai ter um diferencial muito grande de ideias, porque vários autores iluministas vão começar a escrever sobre o que pensam. E aí tem até alguns autores que vão dizer, olha, eu defendo, você pode falar o que você quiser, eu vou defender a sua liberdade de pensar. Então, assim, ele não quer colocar uma verdade absoluta e essa verdade vai resolver tudo, porque era isso que a igreja fazia. Então, todas as respostas que se buscava da natureza, era a resposta que vinha diretamente da igreja. Então, assim, eles não querem, em nenhum momento, buscar uma verdade absoluta, certo? E uma verdade que seja só ela para responder tudo, toda a natureza. Então, a já é errada. Oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi de filosofia. Esse nascimento, esse movimento iluminismo, é o próprio nascimento da filosofia. Assim, a filosofia já existia antes, sabe? Mas é um renascimento de uma filosofia. Mas no final, ele já é meio correto. Mas, assim, de antes do final para cá não é. Do meio para cá não é. Na letra C. Ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber, que almejam um progresso. Letra D. Explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos e religiosos. Letra E. Explicar a dinâmica presente e os fenômenos naturais e impor limites nos debates acadêmicos. Em momento nenhum, o iluminismo tentava romper com os debates acadêmicos. O debate acadêmico era até um dos princípios defendidos por ele, que nesse momento a gente vai ver a existência, a nascença da democracia. Então, assim, vai ser defendido nesse momento a livre expressão. Então, assim, eu posso falar o que eu quiser, você pode falar o que quiser. Então, o debate ele é essencial dentro desse modelo iluminista, porque vai ser uma exposição de ideias onde eles vão tentar chegar a um acordo social e que não haja briga dentro dessa discussão. Pessoal, a resposta correta... Pode passar aí, Rodrigo, por favor. Passa aí. É a letra D. E aí, volta aí. Explicar as leis gerais que permitem limitar. Pronto, deixa eu ler aqui. Vou explicar o porquê, a letra D. Os princípios iluministas. Combater o absolutismo, o mercantilismo, o colonialismo, o clericalismo e o dogmatismo. Isso pode ser resumido em era contra o antigo regime. Então, os iluministas vão chamar o regime da Idade Moderna como o antigo regime. E vai caracterizar esse momento como um momento de luz, um momento de liberdade. E aí eles defendiam
liberalismo político, liberalismo econômico, independência das colônias, renascimento e experimentalismo. E cadê? Estou tentando ler aqui o que vocês estão mandando uma coisa. Estou em dúvida. Vê só. Se tiveram dúvida. Mas em dúvida é porque ainda vou explicar a questão. Estou só explicando o que um defendia do outro. Passa aí, por favor. Agora. Letra C. Agora vamos, tipo, o porquê não é a letra C. No Enem tem, eu não sei agora, né, como é que vai vir esse novo governo, mas tem muito disso, de a correta e a quase correta. E a quase correta é onde está a pegadinha. A letra C que diz assim: se é a expressão da razão, certo? Isso é vida e modelo para outras áreas do saber que almejam progresso. Tá, o próprio iluminismo, ele já era diversas áreas de saber. Peraí, estou me complicando aqui. Pronto, ele endoidou. Vamos lá. Se é a expressão da razão e servir de modelo para as outras áreas do saber que almejam progresso. Sim, o iluminismo buscava a razão e ele buscava também um progresso. Mas assim, o coisa é de outras áreas de saber. Ele vai desenvolver, o iluminismo ele vai ter diversas áreas onde ele vai buscar o conhecimento. Ele vai buscar o conhecimento através da natureza, através da vida social das pessoas, e ele já vai estar servindo a isso. Ele já vai ser, o próprio movimento iluminista, ele já vai ser isso. Então, ele não vai só tentar, eu não sei se estou me fazendo entendido. Eu acho que a questão também, ela dá a chave, porque ela pede o que é investigação científica no iluminismo. Sim. Sabe? Sim. E a letra C, como tu mesmo disse, é isso mesmo. O iluminismo é essa expressão da razão, tem essa questão desses modelos, ele vai para outras áreas, mas nem todas as outras áreas. Mas a letra D é o que explica o que é essa investigação. E aí, com base... Pronto, agora eu acho que deu para entender. Eu espero que tenha dado para entender. Porque, assim, é como eu disse, a letra C, se você for olhar, ela está certa. Teoricamente, ela está certa, porque ela não tem de todo um erro. Mas, de acordo com o que está pedindo lá no enunciado, a letra D ela vai ser mais incisiva. E aí, a letra D é explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza, quando você vai tentar sair daquela ideia do empirismo, onde você vai supor as coisas e vai procurar uma razão da existência daquilo. Então, assim, eu não vou querer mais saber por que nasce uma árvore. Então, nasceu uma árvore porque Deus quis. Não, vou estudar a natureza para entender o nascimento daquela árvore. Eu vou investir nela, vou desenvolver nela uma técnica científica onde eu possa estar conhecendo essa formação dessa árvore. Interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos e religiosos. Uma das maiores brigas que o iluminismo vai travar com o antigo regime é com a questão do religioso. Então, assim, a igreja ela vai ser, entre aspas, atacada pelo iluminismo. O iluminismo vai tentar dizer que a igreja ela não é detentora de todo o conhecimento e de todo o saber da humanidade. Existem outros métodos que se pode estudar e esses métodos vai ser através da razão e da ciência. Então, assim, lendo o enunciado novamente. Autores de filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista concebe a ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intérpretes humanas. E aí você pode ver. Essas intérpretes libertar o homem das intérpretes humanas. É aquelas almarras que não são da razão que prende o homem. E aí, justamente, essas amarras são esses discursos éticos e esses discursos religiosos, onde são um discurso apenas de uma base que não é comprovada cientificamente. Nesse contexto... Posso comentar uma paradinha? Podem. Também essa palavra aqui, libertar, eu tô achando, tipo, aquela ideia que os iluministas tinham, tipo, libertar do dogmatismo religioso. E quando você vai ver na letra D, ele fala, tipo, eliminar, tá vendo? Então a ideia, tipo, que os iluministas tinham de sair daquela ideia dogmática de explicação do mundo.
que os religiosos e os éticos assim da religião tinham na época, né? Então eu acho que por isso que é bem mais completa mesmo. Pode passar. Deu aí para entender, galera? Pode passar. Em 4 de julho de 1736, é porque, assim, né, vai um pouco para a filosofia e já complica mais um pouco, mas, assim, a gente está aqui para isso. Mas vamos lá. Em 4 de julho de 76, as 13 colônias que vieram inicialmente a constituir os Estados Unidos da América, os Estados declaravam sua independência e justificava a ruptura do pacto colonial, em palavras profundamente subversivas para a época. Afirmavam a igualdade dos homens e a pregavam como seus direitos inalienáveis, o direito à vida, à liberdade e a busca da felicidade. Afirmava que o poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles direitos, derivava dos governos, dos governados. Esses conceitos revolucionários que ecoavam o iluminismo foram retomados com maior vigor e amplitude 13 anos mais tarde, em 1739, na França. Considerando o texto acima, acerca da independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, assinala a opção correta. Vejam que aqui ele liga dois movimentos e fala que existe uma influência sobre a outra. No caso, a independência das 13 colônias, ela exerceu influência sobre a Revolução Francesa. Então, assim, você acha que a resposta é a correta? Você acha alguma correta? Então vamos lá. Considerando o texto acima acerca da independência dos Estados Unidos e Revolução Francesa, assinale a opção correta. Letra A. A independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa entregavam o mesmo contexto histórico, mas se baseavam em princípios opostos. Aqui na questão, ele fala aqui, ó. Deixa eu ver. Deveria... Ah, estão lendo a questão ainda? Pronto, vou esperar. Deixa uns 2 minutinhos, 3 minutinhos para eles lerem. Quando eu vou beber minha água. Alguém tá desenhando um boneco. Rodrigo. É um comunista. Não, mano. Não, menino. Desenha, vai. Deixa aí. Deixa o registro. É a letra D, desculpa, porque eu não tô conseguindo falar no coisa não. Letra D. Letra D. Pronto, letra D. Alguma outra? Eu acho que é a letra C. Letra C. Acho que é a letra C. A letra D e a letra E, elas não estão erradas, mas acho que o contexto que pediu é a letra C, porque liga os dois. Pronto, vamos lá. Quem falou letra C acertou. A independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa entregavam o mesmo contexto histórico, mas se baseavam em princípios e ideias opostas. Gente, no texto já fala aqui em cima que um movimento que buscava o direito à vida, à liberdade e à felicidade. Isso você já pode ter como princípio básico do iluminismo. E aí ele também fala aqui na questão. Esses conceitos revolucionários que ecoavam o iluminismo foram retomados com maior vigor e amplitude 13 anos depois na Revolução Francesa. Então, assim, o iluminismo que influenciou a independência dos Estados Unidos
influenciou também na Revolução Francesa. Então, essa questão lá, ela é totalmente errada. Não tem como ser ela, porque os princípios, os principais ideais não eram opostos, eram o mesmo ideal. O processo revolucionário francês, letra B, o processo revolucionário francês identificou-se com o movimento da independência norte-americana no apoio ao absolutismo esclarecido. Ela está certa até a metade, porque, assim, o movimento francês, a Revolução Francesa, ela se baseou por quê? Porque muitos teóricos iluministas diziam que não era possível criar uma república em um país, porque o tamanho do território impossibilitava isso. Então, assim, quanto maior fosse o território, mais difícil era estabelecer uma república. A república servia para pequenos territórios. E grandes territórios, ainda alguns teóricos diziam que poderia continuar com o absolutismo. Mas aí, quando vem essa independência dos Estados Unidos, os franceses veem que, pelo tamanho dos Estados Unidos, que ele é da América do Norte, eu acho que ele é o maior, diz, não, isso é possível, porque se os Estados Unidos, que é tão grande, conseguiu se transformar numa república, por que aqui na França a gente não consegue isso? Então, já foi uma influência diretamente nisso, além dos ideais iluministas. E aí, só que o apoio ao absolutismo esclarecido. A independência dos Estados Unidos não buscava o absolutismo esclarecido. O absolutismo esclarecido é o despotismo esclarecido. Alguns teóricos na Europa defendiam que, para grandes territórios, dava para se colocar um absolutismo esclarecido. O absolutismo esclarecido é uma reforma absolutista onde as ideias iluministas vai estar lá presente. Então, assim, eu vou deixar aqui o rei, mas eu vou trazer ideias do iluminismo para guiar esse rei. Mas, assim, os Estados Unidos não queria esse absolutismo esclarecido, ele queria romper. E aí, uma do iluminismo era ser contra o absolutismo. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Sim, é uma república. Os Estados Unidos é uma república. E aí eu vou explicar o que é república e mais na frente. Letra C. Tanto nos Estados Unidos quanto na França, as teses iluministas sustentavam a luta pelo reconhecimento dos direitos considerados essenciais à dignidade humana. Tá grifado aí de vermelho. Direitos inalienáveis. O direito à vida, à liberdade e a busca da felicidade. E também ecoavam o iluminismo. Então, assim, a própria questão em cima dava a resposta. Só era ler que você saberia que a resposta correta era a letra C. Mas teve gente que pensou que era a letra D também. Por ter sido a pioneira, a Revolução Francesa, olha, leu o começo do enunciado. Em 4 de julho de 1736, aconteceu a independência das 13 colônias. E aqui fala, 13 anos mais tarde, em 1789, aconteceu na França. Então, assim, por ter sido pioneira, então quer dizer que a Revolução Francesa foi primeira do que a que aconteceu lá nos Estados Unidos. Então, é totalmente errada, porque ela já começa falando de uma coisa que o próprio texto desmente. E aí, a letra E, ao romper o Pacto Colonial, a Revolução Francesa abriu caminho para as independências das colônias ibéricas situadas na América. Mas a questão não pede isso. Assim, e não foi a Revolução Francesa que pediu isso, que influenciou isso. A Revolução Francesa, ela incentivou o pessoal a buscar a liberdade, mas dentro das colônias ibéricas, o que incentivou a independência foi os Estados Unidos, porque os Estados Unidos foi o primeiro país independente das Américas a quebrar o pacto colonial. Se essa resposta que tivesse aqui, ao romper o pacto colonial, os Estados Unidos abriu caminho para as independências da colônia ibérica, estaria correta. Mas como o nome que está aqui, Revolução Francesa, está errado, porque não foi a Revolução Francesa que incentivou isso.
certo? Pode passar, Rodrigo. E aí, sim, gente, só para terminar aqui de falar, o país, os Estados Unidos, ainda hoje, é um país republicano, federalista, e aí eu vou explicar tipo, por que um país republicano federalista. O federalista, ele pede para que haja um poder central, que, assim, o republicano pedia a independência e a liberdade livres das 13 colônias. Então, assim, eu da colônia aqui de Nova York vou querer botar as minhas regras, diferente da colônia da Geórgia. Então, assim, queriam a independência desses territórios e que nenhum conversasse com o outro. Cada um seria livre para fazer o que quiser. É como se fossem países independentes. Mas aí não aceitaram isso, e aí, por que não aceitaram? Federalistas, que também estavam nessa luta de independência, brigou dizendo, não, é bom ter um Estado forte, consolidado, e que essas pequenas partículas que são os Estados possam recorrer em um problema maior. Então é por isso que os Estados Unidos é uma república federalista, porque ela tem as independências dos Estados, tanto é que tem leis de alguns estados que não valem para outra. Tem até um episódio de Pica-Pau, que Pica-Pau tá no... Eu me esqueci agora que ele tá no território. Ele tá no território e aí ele tá com posse de arma. Aí quando ele vai para outro território, ele já não pode pegar mais armas. Por quê? Cada estado ele tem a sua regra. Ele tem essa liberdade. Porém, ele tem um estado maior que ele deve obediência e que ele deve conversar para reger o país. Deu para entender? Então, assim, o país, os Estados Unidos, é uma república federalista. E, assim, eles também, nesse período, vão fazer a sua primeira Constituição. A primeira Constituição, ela é vigente até hoje. Existem poucas mudanças nela. Então, essas mudanças se dão por emendas. Por isso que até eu vou indicar para vocês o documentário da 13ª emenda. São emendas que ele vai fazendo dentro dessa Constituição para que beneficie ou se adapte à nova sociedade, à nova realidade social dos Estados Unidos, de acordo com o seu tempo. E eu acho que eu falar mais alguma coisa. Sim, nessa Constituição ele pedia a liberdade dos homens, mas assim... Define o que é homem nessa época. É loucura. Will? Será que o Will caiu? Travou? O Will? Acho que a internet dele caiu, gente. Eu só para, já que o Will caiu, dar uma continuidade, né? Quando ele estava falando de república, né, federalista, existe outros tipos de república, tipo república unitarista ou república una, que seria tipo, não teria essa ideia federalista como a gente tem no Brasil e nos Estados Unidos também, né? Então, nessa independência das 13 colônias, teve esse fator federalista. Eles optaram por uma república federativa, né? Algo que aconteceu no Brasil também, né? Então, gente, caiu, foi? Caiu. Caiu. Eu não consegui falar, não. Pronto, eu vou voltar. Eu acho que eu parei na parte da Guerra das Secessões. Não, tu parou antes. Tu parou quando falou do homem. Independência dos homens. Porque, sim. A independência dos homens, ela apenas para homens brancos da elite, homens burgueses. Não aconteciam para homens negros, tá? E nem para as mulheres, mesmo essas mulheres sendo da elite. E aí essa independência só vai acontecer... eu vou explicar. Essa independência das pessoas negras só vai acontecer na Guerra de Secessões, que é em 1861 a 1865. É onde vai estar essa libertação de negros escravizados, que é a briga dos Estados Unidos do Norte contra os Estados Unidos do Sul. O Sul, que é escravista, e o Norte, que é já industrializado, vamos dizer assim. E pediram para explicar a questão da República Federalista. A República Federalista é onde vai ter a independência dos estados, mas nesses estados vai ter um poder central. No caso, a Geórgia, Nova York,
Não sei. Washington, Califórnia, Arizona, Digam aí, gente, que eu não sei nada dos Estados Unidos, não, que eu não gosto, não. Michigan, Os estados, Ohio, Flórida, essas coisas assim. cada estado desse vai ter sua independência, ela vai poder ter a sua liberdade. Mas ele vai ter um poder maior que todos vão ter que responder, nesse momento, a Donald Trump. Então, assim, cada estado pode fazer o que quiser, mas ele tem um poder maior, um poder, vamos dizer, supremo, em que eles têm que obedecer. Então, assim, é um modelo em que se dá independência aos estados, mas uma independência limitada, porque, ao mesmo tempo que limita para fazer o que quiser, ele ainda tem que responder a um governo central. Eu acho que é isso. Uhum. Pode passar. E aí a resposta certa é a letra C. E aí, essa questão que é bem pequenininha, da UFV. O Marquês de Pombal, ministro do rei José I, de 1750 a 1777, foi responsável por uma série de reformas na economia, educação e administração do Estado e do Império Português, inspirada na filosofia comunista e na política econômica do mercantilismo, cabendo a ele a expulsão dos padres jesuítas na Companhia de Jesus, dos domínios de Portugal. O Marquês de Pombal foi um dos representantes do chamado despotismo esclarecido, socialismo utópico, socialismo científico, liberalismo, parlamentarismo monárquico. E aí, qual é a resposta? Letra A. A. Letra A também. Gente, alguém pode explicar sobre o despotismo esclarecido? Eu vou explicar. Então, o que é que vocês acham? É a letra A mesmo? Eu acho que todo mundo, quem era para responder, já respondeu. A resposta correta é a letra A. Marquês de Pombal era um déspota esclarecido. E aí, passa aí, por favor, esse slide. O despotismo esclarecido é uma das vertentes do que foi o iluminismo. Alguns teóricos defendiam que poderia permanecer a monarquia, mas que essa monarquia ela sofresse mudanças, onde o rei ele se adaptasse a algumas ideias iluministas. E, para que isso acontecesse, esse rei chamava para perto de si estudiosos iluministas que iriam lhe orientar. Então, o Marquês de Pombal ele foi um desses orientadores. Ele foi chamado para a corte para orientar ao rei nas medidas que deveriam ser tomadas dentro do absolutismo das terras daquele rei, para que aquele rei ainda permanecesse no seu poder e não passasse por um processo de transformação como foi a Revolução Francesa, no caso, que tirou o absolutismo e colocou um novo modelo vigente. Então, assim, esses déspotas esclarecidos, eles buscavam manter o absolutismo, mas um absolutismo que seja de caráter reformista. Então, assim, não sei se está dando para entender, esses déspotas esclarecidos tinham pensamentos iluministas, que são a busca pela melhor educação, a liberdade dessa população, o desprendimento ao religioso. Uma das medidas do Marquês de Pombal foi expulsar os jesuítas das colônias portuguesas e de Portugal. Então, assim, ele estabeleceu colégios que não fossem de caráter religioso. No caso, um estudo mais laico. Um estudo mais laico não, um estudo laico. É mais ou menos com essa ideia do iluminismo que surge esse pensamento de ser laico, sabe? De não ter a influência da religião dentro do funcionamento da sociedade, no caso, de bem comum para todos. E aí, deixa eu ver aqui, as ideias do iluminismo. As ideias iluministas, principalmente a de Voltaire, tiveram aceitação entre alguns monarcas.
A ideia de Voltaire é que não precisava de violência para fazer uma mudança social. Então, assim, essa mudança aconteceria de acordo com as informações que chegariam às pessoas. Então, assim, o déspota esclarecido, ele ia passar informação para o rei, e esse rei ia conseguir atingir a luz, o seu conhecimento, sem precisar ser derrubado, sem precisar ser morto, de uma forma pacífica. Então, assim, essa é uma ideia que Voltaire defendia. Conciliação entre liberdade e autoritarismos de regime com concentração de poderes. Responsável por estimular a divulgação do liberalismo em países pouco desenvolvidos. Marquês de Pombal, só exemplo dele, ele vai estimular o desenvolvimento das indústrias em Portugal. Então, assim, se buscou também um desenvolvimento industrial nesses territórios, com base no que esses déspotas esclarecidos passavam para os reis, para os monarcas. Só que existiam os problemas, que existia às vezes, conflito de ideias. Embora o Marquês de Pombal seja um déspota esclarecido juntamente com o seu rei, eles defendiam o mercantilismo. E o iluminismo era contra o mercantilismo, porque o iluminismo ele defendia a ideia do liberalismo econômico, onde, pode falar, dúvida, o liberalismo econômico não vai ter a interferência do Estado, vai ser o livre comércio. Então, quem vai ditar a regra do comércio são as pessoas que fazem o comércio. Mas já na questão do mercantilismo, quem vai ditar a regra é o rei. Então, assim, existia alguns conflitos como esse, onde o iluminismo defendia uma coisa